A gripe aviária se espalha pela América do Sul com casos em pelo menos 8 países da região. A proximidade com o Brasil faz os estados do Sul redobrarem o monitoramento. Ações reforçam fronteiras e cuidados com as aves migratórias e de subsistência. No Paraná, o alerta é máximo. O estado responde por 40,8% do volume exportado de carne de frango pelo Brasil. Com 2,4 bilhões de cabeças abatidas em 2022, o que representa 33,5% de participação na produção nacional. O volume embarcado no mesmo ano foi de cerca de 1.898.000 toneladas, com faturamento chegando na casa de 3 bilhões e 785 milhões de dólares. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o estado está preparado para a recuperação no caso de focos na avicultura industrial. Com o período de pico de aves migratórias se aproximando, a entrada da doença no país é uma questão de tempo. Porém, a infecção deve atingir apenas essas espécies. É difícil, é muito improvável que a doença não entre aqui, mas a minha opinião é que ela deve entrar em aves silvestres, aves migratórias, onde o impacto é bem menor, com certeza. A gente tem feito uma vigilância ativa nas propriedades comerciais e de subsistência, ou seja, independente se as aves estão com sinais clínicos, a gente vai até a propriedade, colhe material. Só ano passado foram mais de 15 mil amostras que a gente fez no Paraná. A gente vai manter esse ano esse número de amostras em propriedades sorteadas aleatoriamente. A gente vê outros países, é uma doença que está notificada em quase todos os grandes países produtores e exportadores de carne de frango. A gente está vendo como eles estão trabalhando nesse momento. O Paraná possui uma área importante de fluxo migratório do hemisfério norte e sul. O ciclo de passagem dessas espécies mapeadas, que têm mais risco de contrair a gripe aviária, começa em abril e termina somente em novembro. O levantamento é da Universidade Federal do Paraná, que, através do Programa de Monitoramento e de Avaliação Ecológica e Saúde de Animais Marinhos, está unindo forças nesse enfrentamento com o Ministério da Agricultura e a ADAPAR, oferecendo respostas de monitoramento ativo e possíveis indicativos da ocorrência do vírus. Se o vírus entrar no país, entrar no nosso estado, que a gente consiga detectar ainda na fauna marinha, que não é uma fauna de preocupação em termos de produção, mas é uma fauna de preocupação em termos de conservação da biodiversidade, mas principalmente nesse momento como um sentinela, como um indicador da presença do vírus. A Associação Brasileira de Proteína Animal lembra que, diante da ocorrência de infecção no território brasileiro em aves silvestres e de subsistência, o impacto é menor, já que não interfere no status sanitário do país para efeitos de comércio internacional. Agora, se houver foco em plantéis comerciais, o efeito é mais crítico, apesar da capacidade de reação rápida na solução da contaminação constar no plano de ação dos estados. Além disso, a certificação de status livre em todo o território nacional não é a unanimidade dos mercados importadores. Se ocorrer a doença numa determinada localização, nem mesmo aquele estado onde se situa essa propriedade seria comprometida apenas a área do foco, uma área de 10 quilômetros no entorno desse foco. Então, esse é um impacto menor. E hoje, muitos mercados, e até os mercados muito relevantes para comércio de carne de aves, já não exigem mais uma ausência em todo o país e sequer uma ausência em todo o estado. Ele exige uma ausência na granja de proveniência, na região, né, a partir de 10 quilômetros, né, num raio de 10 quilômetros, a partir ali do foco. E o Rio Grande do Sul redobrou os cuidados, já que está na divisa com a Argentina e o Uruguai e há casos em um raio de 100 quilômetros. Os detalhes com a repórter Elisa Malicheski. A Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura mantém ações permanentes contra a doença. Equipes monitoram aves migratórias com o uso de drones e realizam testes sanitários. Também foram fiscalizadas 347 granjas e coletadas amostras. Não houve detecção do vírus em nenhuma delas. Então, nós ampliamos muito as nossas áreas de vigilância. Então, agora, somente no mês de março, nós estamos com 26 equipes a campo, buscando a comprovação da ausência da circulação viral. Porque a influenza aviária, ela se caracteriza
por sinais nervosos e respiratórios. Né? No entanto, várias outras enfermidades têm essa mesma sintomatologia clínica. Também houve reforço das informações para as prefeituras, que normalmente conhecem e estão mais próximas dos produtores. A atenção agora está voltada para as aves de subsistência, aquelas criadas soltas para consumo das famílias nas propriedades. A orientação é que, por enquanto, elas sejam presas, para que não se contaminem e não passem a doença para os plantéis comerciais. Isso vale para todas as espécies, como galinhas caipiras, poedeiras, patos, codornas e perus, por exemplo. No estado, a atividade ocupa o segundo lugar no valor bruto da produção, ficando somente atrás da soja. A preocupação também está em Santa Catarina. O Luiz Felipe é avicultor em Orleans, no sul. Como as visitas em aviários estão suspensas, ele mesmo gravou este vídeo onde fala da preocupação. A gente não sabe ao certo como que esse vírus pode atuar e nem o estrago que ele pode fazer com as aves, mas a única informação que a gente tem é que aonde ele passou teve um número de mortalidade muito alto. Então isso causa um prejuízo enorme para o produtor rural. Santa Catarina também trabalha com orientações para a cadeia produtiva e realização de testes, além de suspender exposições de aves. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC, também atua na capacitação dos médicos veterinários para detectarem a doença de forma mais rápida. Mapeando todas as propriedades que estão em volta dos locais de maior risco, que é a foz do rio Araranguá e a foz do rio Itajaí. Além disso, a gente está fazendo uma campanha muito forte de comunicação. Então, a gente vem recebendo várias notificações de suspeita e atendendo no período adequado. Então, a gente tem mandado muito material também para o Ministério da Agricultura para fazer as análises e não estamos detectando nada. Caso o país registre casos, há um plano de contingência que envolve isolamento da área em um raio de 10 quilômetros e eliminação de todas as aves infectadas. Algumas variantes podem ser transmitidas para humanos que entram em contato com aves contaminadas, mas não pelo consumo de aves saudáveis. Porque às vezes as pessoas já ficam com esse medo, porque a primeira questão é tirar o pé, né, e diminuir o consumo. Né? Até porque se puxa um passado recente dos casos de influenza aviária na Ásia. Né? Então é importante ressaltar que o consumo de carne e ovos, né, não transmite a enfermidade.